E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Descomplicando a Física. Hoje a gente vai falar de um conteúdo bem legal, né, que é estudado no ensino médio, calorimetria. Vamos falar um pouquinho, depois vou explicar para vocês a parte prática, a parte teórica, né, dar alguns exemplos no dia a dia, e amanhã a gente vai estar fazendo alguns exercícios relacionados a esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Calorimetria. Estuda o calor e as trocas de calor. Calor é energia térmica em movimento. E há dois tipos de calor: calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? Calor sensível é o calor que apenas contribui para variar a temperatura. Calor latente é o calor que contribui para a mudança de fase da matéria. Vou dar dois exemplos para vocês aqui no nosso dia a dia. Calor sensível. O que é o calor sensível? Ele apenas aumenta a temperatura daquele certo objeto. Um exemplo, vamos lá. Quando você coloca a grelha, você vai fazer um churrasco, né? Você coloca a carne, você coloca o carvão e tem aquele calor, né? Por exemplo, a carne, ela não derrete, ela não desmancha, né? Ela aumenta a temperatura dela, né? Mas ela não se desfaz, entendeu? Então, por exemplo, isso é um exemplo de calor sensível. Outro exemplo, quando a gente sai no sol, aquele calor que a gente recebe do sol, a gente não derrete com aquele calor. A gente apenas soa, né? Então, ele é um calor sensível. É um calor que não muda nada pra gente, né? Varia só a nossa temperatura. Então, deu para vocês entenderem na parte prática. Calor latente já é o calor que contribui para a mudança de fase da matéria. Por exemplo, se você tirar um gelo do congelador e colocar ele aqui agora, ou aí na sua casa, independente da temperatura, tá? Que esteja, a temperatura ali na sua casa não vai variar, certo? Vai ser a mesma temperatura. Mas o que vai acontecer com o gelo? Ele vai derreter, ou seja, vai mudar sua matéria. Ele de estado sólido, ele vai passar para estado líquido. Então, esse calor é um calor latente para ele. É um calor que faz ele mudar de matéria, entendeu? Então, essa é a diferença dos dois calores, tá? Temos também a capacidade térmica. É a capacidade que o corpo tem de receber ou ceder calor, alterando sua temperatura em 1 grau Celsius. Por exemplo, meu corpo está com 35 graus Celsius hoje. Quanto de calor eu preciso receber para ele variar para 36 graus Celsius ou para 34 graus Celsius, entendeu? Então, todo o corpo recebe uma quantidade de calor e há como calcular essa quantidade de calor para ele aumentar em 1 grau ou diminuir em 1 grau Celsius, entendeu? Por exemplo, o nosso quadro tem uma capacidade térmica, nosso corpo, né, qualquer coisa, as paredes da sua casa. Então, todo corpo tem uma capacidade térmica e dá para a gente calcular, tá? A fórmula para você calcular a capacidade térmica é C é igual a Q dividido por ΔT. O que é o C? Capacidade térmica. O Q? A quantidade de calor. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Então, é possível a gente calcular quanto de calor que a gente precisa receber para variar em 1 grau Celsius de temperatura no nosso corpo ou qualquer corpo, tá bom? Então, essa é a parte teórica desse assunto, tá bom? Eu vou estar fazendo exercícios, dando exemplos, tá? Do dia a dia também, como eu dei alguns hoje, para que haja um maior entendimento dessa matéria, beleza? Essa matéria também cai em vestibular, né? Cai em Enem, e também é cobrado no ensino médio, tá bom? Então, fiquem ligados para os próximos vídeos para a gente ter maior entendimento. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aí que eu vou estar respondendo você. Forte abraço, tamo junto.